80. Combater a chuva. Você precisa se tornar rei de tudo. Extraído do diagrama, princípios de instrução, parte de trás do estribo da cama. Parágrafo 1º. Shallan lutava com o vento, apertando seu casaco de tempestade, roubado de um soldado, contra o corpo enquanto batalhava para subir o escorregadio declive. Luminosa, chamou Gaz. Ele agarrou seu chapéu para impedir que saísse voando. Tem certeza de que deseja fazer isso? Claro que sim, disse Shallan. Se o que estou fazendo é sábio ou não, bem, essa é outra história. Aqueles ventos eram incomuns para o pranto, que devia ser um período de chuva plácida, um tempo para contemplar o Todo-Poderoso, uma pausa das grandes tormentas. Talvez as coisas fossem diferentes ali na terra da tormenta. Ela se esforçou para subir as rochas. As planícies quebradas haviam se tornado cada vez mais difíceis de atravessar à medida que os exércitos viajavam para o interior. Já era o 8º dia da expedição, seguindo o mapa de Shallan criado com o auxílio de Helem, o ex-carregador de pontes. Shallan chegou ao topo da formação rochosa e encontrou a vista que os batedores haviam descrito. Vatar e Gaz pisavam duro atrás dela, resmungando do frio. O coração das planícies quebradas se estendia diante de Shallan. Os platôs interiores, nunca explorados pelos homens. Está aqui, disse ela. Gaz coçou a órbita vazia por trás do seu tapa-olho. Pedras? Sim, guarda-gás, confirmou Shallan. Pedras. Pedras lindas, maravilhosas. Na distância, ela viu sombras envoltas em um véu de chuva nebulosa. Vistas em grupos daquele jeito, era inconfundível. Era uma cidade. Uma cidade coberta com séculos de camadas de creme, como blocos de brinquedo cobertos por muitas camadas de cera derretida. Para um olhar inocente, sem dúvida se parecia muito com o resto das planícies quebradas. Mas, era muito mais. Era a prova. Mesmo aquela formação onde estava Shallan provavelmente havia sido parte de um edifício. Desgastada no lado da direção das tempestades, coberta de creme no lado do sotavento que criara a ladeira bulbosa e desigual que haviam escalado. Luminosa! Ela ignorou as vozes vindas de baixo, em vez disso, acenando impacientemente para pedir a luneta. Gaz entregou o objeto a ela, que o ergueu para inspecionar os platôs à frente. Infelizmente, a coisa estava embaçada em uma das extremidades. Shallan tentou limpá-la, esfregando a lente e a chuva a lavando, mas estava embaçada por dentro. Dispositivo tormentoso. Luminosa, chamou Gaz. Não devíamos, escutar o que eles estão dizendo lá embaixo? Mais parchendianos deformados foram vistos, disse Shallan, erguendo a luneta novamente. Por que o criador daquela coisa não havia construído para que fosse vedada por dentro, impedindo que a umidade entrasse? Gaz e Vatar deram um passo para trás quando vários membros da Ponte 4 chegaram ao topo do declive. Luminosa, disse um dos carregadores. O grão-príncipe Dalinar fez recuar a vanguarda e ordenou um perímetro de segurança no platô atrás de nós. Era um homem alto e bonito, cujos braços pareciam longos demais para seu corpo. Shallan olhou insatisfeita para os platôs internos. Luminosa, continuou o carregador, relutante. Ele disse que se a senhorita não vier, ele vai enviar a Dolin para carregá-la de volta nos ombros. Bem que eu gostaria de ver isso, disse Shallan. Parecia bastante romântico, o tipo de coisa que podia ser linda em um livro. Ele está tão preocupado assim com os parchendianos? Shen, Helem, disse que estamos praticamente no platô natal deles, Luminosa. Avistamos muitas das patrulhas dele. Por favor. Precisamos ir até lá, disse Shallan apontando. É ali que estão os segredos. Luminosa. Muito bem, disse ela, virando-se e descendo pela ladeira. Ela escorregou, o que não ajudou na sua dignidade,
mas Vatá pegou seu braço antes que ela caísse de cara no chão. Depois que desceram, eles rapidamente cruzaram aquele pequeno platô, juntando-se a batedores que estavam correndo de volta para o grosso do exército. Helen alegava não saber nada sobre o sacro portal, ou mesmo sobre a cidade, que ele chamava de Narak, em vez de Cidade da Tempestade. Dizia que seu povo só havia se instalado ali de modo permanente depois da invasão aletiana. Durante o avanço para o interior, os soldados de Dalinar haviam avistado um número crescente de Parshindianos e combatido com eles em breves escaramuças. O general Cal achava que as incursões pretendiam desviar o exército do curso, embora Shala não soubesse como eles podiam fazer essa especulação, mas sabia que estava ficando cansada de sentir úmida o tempo todo. Já estavam ali há quase 2 semanas, e alguns dos soldados haviam começado a murmurar que o exército precisava voltar aos acampamentos de guerra logo, ou se arriscar a não conseguir voltar antes que Gran Tormentas retornassem. Shallan atravessou a ponte e passou por lanceiros se instalando atrás de encostas baixas e ondulantes na pedra, provavelmente os fundamentos de antigas paredes. Ela encontrou Dalinar e os outros grãos príncipes em uma tenda montada no centro do acampamento. Era uma das 6 tendas idênticas e não ficava imediatamente óbvio qual delas continha os 4 grãos príncipes. Ela imaginou que fosse algum tipo de medida de segurança. Ao entrar, saindo da chuva, Shallan ouviu a conversa deles. O platô atual possui boas posições defensáveis, afirmou Aladar, gesticulando para um mapa disposto na mesa portátil diante deles. Prefiro nossas chances contra um ataque aqui do que avançando mais para o interior. E se avançarmos mais, disse Dalinar com um grunhido, correremos o risco de sermos divididos durante um ataque, metade em um platô, metade no outro. Mas eles precisam nos atacar? Disse Royon. Se eu fosse eles, só entraria em formação como se estivesse me preparando para atacar. Mas então não atacaria. Eu enrolaria, forçando meu inimigo a ficar esperando um ataque até que as grandes tormentas retornassem. É um bom argumento, admitiu Aladar. Pode confiar que um covarde saberia a maneira mais inteligente de ficar fora de um combate, disse Sebarial. Ele estava sentado à mesa ao lado de Palona, comendo frutas e sorrindo de modo amigável. Eu não sou covarde, disse Royon, as mãos fechando em punhos. Não quis insultá-lo, replicou Sebarial. Meus insultos são muito mais incisivos. Isso foi um elogio. Se eu pudesse, o contrataria como comandante de todas as minhas guerras, Royon. Suspeito que teriam muito menos baixas e o preço das roupas de baixo duplicaria quando os soldados soubessem que você estava no comando. Eu ganharia uma fortuna. Shallan entregou seu casaco gotejante a um criado, então tirou o chapéu e começou a secar o cabelo com uma toalha. Precisamos chegar mais perto do centro das planícies, disse ela. Royon está certo. Não posso permitir que fiquemos parados. Os Parshindianos só vão esperar. Os outros olharam para ela. Eu não estava ciente de que a senhorita decidia nossas táticas, luminosa Shallan, disse Dalinar. É culpa nossa, Dalinar, disse Sebarial, por darmos a ela tanta abertura. Provavelmente devíamos tê-la jogado no pináculo semanas atrás, no momento em que chegou naquela reunião. Shallan estava preparando uma resposta quando as abas da tenda se partiram e Adolin entrou, a armadura fractal escorrendo, e levantou a viseira. Raios. Ele era tão bonito, mesmo quando só era possível ver metade do seu rosto. Ela sorriu. Eles estão definitivamente agitados, disse Adolin. Ele a viu e deu-lhe um sorriso rápido antes de andar tilintando até a mesa. Há pelo menos 10.000 daqueles Parshindianos esquisitos por lá, se movendo em grupos ao redor dos platôs. 10.000, grunhiu Aladar. Nós podemos enfrentar 10.000, mesmo que eles tenham a vantagem do terreno, mesmo que tenhamos que atacar em vez de defender. Devemos lidar com essa quantidade facilmente. Temos mais de 30.000. Foi isso que viemos fazer, disse Dalinar. Ele olhou para Shallan, que corou pela ousadia de antes.
Esse portal que você acha que está por lá, onde ele estaria? Mais perto da cidade. E aqueles olhos vermelhos? Indagou Royon. Ele parecia estar muito desconfortável. E os lampejos de luz que eles produzem quando lutam? Raios. Quando falei, antes, não estava defendendo o avanço. Só estava preocupado com o que os parchindianos fariam. Eu... Não há maneira fácil de fazer isso, há? Pelo que Riley me disse, começou Navani do seu assento no outro lado da sala. Só os soldados deles conseguem saltar entre platôs, mas podemos presumir que a nova forma também é capaz disso. Eles podem fugir de nós se os pressionarmos. Dalinar balançou a cabeça. Eles se instalaram nas planícies em vez de fugir, porque sabiam que eram sua melhor chance de sobrevivência. Nas planícies rochosas inteiras e abertas da Terra da Tormenta, eles seriam caçados e destruídos. Aqui, eles têm a vantagem. Não vão abandoná-la agora. Não acham que podem nos combater. Se queremos fazer com que eles lutem, então precisamos ameaçar seus lares, disse Aladar. Acho que realmente devemos avançar contra a cidade. Shallan relaxou. Cada passo mais próximo do centro, pelas explicações de Helen, eles estavam a apenas meio dia de distância. Deixavam-na mais perto do sacro portal. Dalinar se inclinou para a frente, erguendo os braços para os lados, sua sombra caindo sobre os mapas de batalha. Muito bem, eu não vim até aqui para esperar timidamente os caprichos dos parchindianos. Vamos marchar amanhã, ameaçar a cidade deles e forçá-los a nos enfrentar. Quanto mais nos aproximarmos, mais provável será que eles cortem qualquer rota de retirada, observou Sebarial. Dalinar não respondeu, mas Shallan sabia o que ele estava pensando. Ele desistiu da esperança de uma retirada dias atrás. Uma fuga de dias e dias pelos platôs seria um desastre se os parchindianos decidissem persegui-los. Os aletianos lutariam ali e venceriam, conquistando o abrigo de Narak. Aquela era a única opção. Dalinar concluiu a reunião e os grãos príncipes saíram, cercados por um grupo de assistentes com guarda-chuvas. Shallan esperou até Dalinar perceber o olhar dela. Em momentos havia apenas ela, Dalinar, Adolin e Navani na tenda. Navani caminhou até Dalinar, segurando o braço dele com as duas mãos. Uma postura íntima. Esse é seu portal, disse Dalinar. Sim, indagou Shallan. Dalinar levantou os olhos até encará-la. Quão real ele é? Jasna estava convencida de que era completamente real. Ela nunca errava. Esse seria um momento tormentosamente ruim para ela quebrar esse histórico, disse ele em voz baixa. Concordei em avançar, em parte, devido à sua exploração. Obrigada. Mas não fiz isso pela erudição, continuou Dalinar. Pelo que Navani me diz, esse portal oferece uma oportunidade única para a retirada. Eu esperava derrotar os parchindianos antes de o perigo nos alcançar, não importa qual seja esse perigo. Julgando pelo que vimos, ele chegou mais cedo. Shallan concordou. Amanhã é o último dia da contagem regressiva, disse Dalinar. Rabiscada nas paredes durante as grandes tormentas. Seja lá o que for, seja lá o que tenha sido, nós vamos encontrá-la amanhã. E você é meu plano de reserva, Shallan Davar. Você vai encontrar esse portal e vai fazer com que ele funcione. Se o mal nos vencer, seu caminho será nossa fuga. Você pode ser a única chance de sobrevivência dos nossos exércitos e da própria Aletkar. Os dias se passaram e Kaladin recusou-se a deixar que a chuva vencesse. Mancava pelo acampamento usando uma muleta que Lopen havia arrumado para ele, apesar de achar que era cedo demais para que Kaladin saísse por aí. O lugar ainda estava vazio, exceto pelos ocasionais parchemanos arrastando madeira das florestas ou carregando sacos de grãos. O acampamento não tinha notícia alguma da expedição.
O rei provavelmente estava sendo informado via telepena, mas não compartilhava as novas com mais ninguém. Raios. Este lugar parece sinistro, pensou Kaladin, mancando por casernas abandonadas, a chuva batendo contra o guarda-chuva que Lopen havia amarrado na muleta de Kaladin. Funcionava, mais ou menos. Ele passou por esplêndidos de chuvas, como velas azuis brotando do chão, cada um com um único olho do centro do topo. Coisas nojentas. Kaladin sempre o detestara. Ele lutava contra a chuva. Que sentido isso fazia? Parecia que a chuva queria que ele permanecesse a portas fechadas. Então ele saía. A chuva queria que ele se entregasse ao desespero. Então ele se forçava a pensar. Na infância, tivera a ajuda de Tien para aliviar sua tristeza. Agora, até mesmo pensar em Tien aumentava essa escuridão. Embora ele não pudesse evitar. O pranto o lembrava do irmão. Do riso quando a escuridão ameaçava. Da alegria e do otimismo despreocupado. Aquelas imagens lutavam com as da morte de Tien. Kaladin fechou bem os olhos, tentando banir aquela memória. Do jovem frágil, mal treinado, sendo abatido. A própria companhia de soldados de Tien o colocara na frente como uma distração, um sacrifício para atrasar o inimigo. Kaladin firmou o queixo, abrindo os olhos. Bastava de se lamentar. Ele não ia choramingar ou suspirar. Sim, havia perdido Sil. Havia perdido muitos entes queridos durante a vida. Ele sobreviveria a essa agonia como havia sobrevivido a outras. Continuou seu circuito cocheando pelas casernas. Fazia isso 4 vezes por dia. Às vezes Lopen ia com ele, mas naquele dia Kaladin estava sozinho. Pisava nas poças d'água e percebeu que estava sorrindo porque calçava as botas que Shallan havia roubado dele. Eu nunca acreditei que ela fosse uma papaguampas. Preciso garantir que ela fique sabendo disso. Ele parou, se apoiando na muleta e olhando através da chuva na direção das planícies quebradas. Não podia ver longe. As gotas impediam. Voltem em segurança, ele pensou para aqueles que estavam lá fora. Todos vocês. Dessa vez não posso ajudar se algo der errado. Rocha, Teft, Dalinar, Adolin, Shallan, todo mundo na Ponte 4. Todos estavam por conta própria. Quão diferente o mundo seria se Kaladin tivesse se mostrado um homem melhor. Se ele houvesse usado seus poderes e voltado para o acampamento de guerra com Shallan, cheio de luz das tempestades, estivera tão perto de revelar o que podia fazer. Você pensa nisso há semanas. Nunca teria revelado. Estava com medo demais. Ele detestava admitir isso, mas era a verdade. Bem, se suas suspeitas em relação a Shallan fossem verdadeiras, talvez Dalinar já tivesse sua radiante de qualquer modo. Que ela fosse melhor nisso do que Kaladin havia sido. Ele continuou a mancar, retornando para a caserna da Ponte 4. Parou ao ver uma luxuosa carruagem puxada por cavalos com as cores do rei, esperando em frente ao palácio. Kaladin praguejou, mancando adiante. Lopen correu para encontrá-lo sem guarda-chuva. Muitas pessoas desistiam de permanecer secas durante o pranto. Lopen, chamou Kaladin. O que houve? Ele está esperando por você, Gancho, disse Lopen, gesticulando com urgência. O próprio rei. Kaladin mancou com mais rapidez de volta ao seu quarto. A porta estava aberta. Kaladin espiou através dela e viu o rei Elhokar parado ali dentro, olhando ao redor da pequena câmara. Moash guardava a porta e Taka, um antigo membro da guarda do rei, estava mais perto do governante. Vossa Majestade? Chamou Kaladin. Ah, disse o rei. O carregador de pontes. As faces de Elhokar estavam coradas. Ele andara bebendo, embora não parecesse bêbado. Kaladin compreendia. Com Dalinar e aquele seu olhar de desaprovação ausente por um tempo, era provavelmente agradável relaxar com uma garrafa.
Quando Kaladin conhecera o rei, pensara que Rocar carecia de realeza. Agora, estranhamente, achava que Rocar parecia de fato um rei. Não era que houvesse mudado. O homem ainda tinha seus modos imperiosos, com aquele nariz grande demais e maneira condescendente. A mudança ocorrera em Kaladin. As coisas que outrora associara à beleza, honra, força armada, nobreza, haviam sido substituídos com os atributos menos inspiradores de Rocar. Isso é realmente tudo o que Dalinar fornece aos seus oficiais? Perguntou eu Rocar, gesticulando ao redor do cômodo. Aquele homem espera que todos vivam segundo sua própria austeridade. Parece que esqueceu completamente de como se divertir. Kaladin olhou para Moash, que deu de ombros, a armadura fractal estalando. O rei pigarreou. Me disseram que você estava fraco demais para fazer a viagem para me ver. Percebo que talvez não seja o caso. Sinto muito, Vossa Majestade. Não estou bem, mas caminho pelo acampamento todo dia para recuperar minhas forças. Tive receio de que minha fraqueza e aparência pudessem ser ofensivas para o trono. Estou vendo que aprendeu a falar de modo político, observou o rei cruzando os braços. A verdade é que meu comando não significa nada, mesmo para um olhos escuros. Eu não tenho mais autoridade aos olhos dos homens. Ótimo. Lá vamos nós outra vez. O rei assinou com um gesto seco. Saiam vocês dois, quero falar com esse homem sozinho. Moash olhou para ele, parecendo preocupado, mas Kaladin assentiu. Com relutância, Moash e Taka saíram, fechando a porta e deixando sob a luz de uma das poucas esferas esmoecida que o rei espalhara. Logo, não haveria qualquer luz das tempestades por ali. Havia passado tempo demais sem uma grande tormenta. Teriam que usar lâmpadas e velas a óleo. Como você sabia ser um herói? Perguntou Rocar. Como assim, Vossa Majestade? Perguntou Kaladin, apoiado na muleta. Um herói, disse o rei, acenando de modo irreverente. Todos adoram você, carregador. Você salvou Dalinar, lutou com Fractários, voltou depois de cair nos tormentosos abismos. Como consegue fazer isso? Como você sabe? Na verdade, foi apenas sorte, Vossa Majestade. Não, não, disse o rei, começando a andar de um lado para o outro. É um padrão, mas não consigo decifrá-lo. Quando eu tento ser forte, bango tolo. Quando tento ser misericordioso, as pessoas se aproveitam de mim. Quando tento escutar conselhos, acabo escolhendo os homens errados. Quando tento fazer tudo sozinho, Dalinar precisa tomar o controle para que eu não destrua o reino. Como as pessoas sabem o que fazer? Por que eu não sei o que fazer? Nasci para este cargo, recebi o trono do próprio Todo-Poderoso. Por que ele me daria o título, mas não a capacidade? Não faz sentido. E ainda assim, todos parecem saber coisas que eu não sei. Meu pai conseguia dominar até mesmo gente como Sadeas, e os homens amavam Gavilar, o temiam e o serviam ao mesmo tempo. Eu nem mesmo consigo fazer com que um Olhos Escuros obedeça a um comando de visitar o palácio. Por que isso não funciona? O que eu tenho que fazer? Kaladin deu um passo atrás, chocado com a franqueza dele. Por que está me perguntando isso, Vossa Majestade? Porque você sabe o segredo, disse o Rocar, ainda andando de um lado para o outro. Vi como seus homens olham para você. Vi como as pessoas falam de você. Você é um herói, carregador. Ele parou, então caminhou até Kaladin, pegando pelos braços. Pode me ensinar? Kaladin olhou para ele, perplexo. Eu quero ser um rei como meu pai, disse o Rocar. Quero liderar os homens e quero que eles me respeitem. Eu não... Kaladin engoliu em seco. Eu não sei se isso é possível, Vossa Majestade. E o Rocar estreitou os olhos. Então você ainda fala o que pensa, mesmo depois de todos os problemas que isso lhe causou. Diga-me, você acha que sou um rei ruim, carregador de pontes? Acho.
O rei arquejou subitamente, ainda segurando Caladin pelos braços. Eu poderia agir aqui agora, pensou Caladin. Abater o rei. Colocar Dalinar no trono, sem me esconder, sem segredos, sem assassinato covarde. Uma luta, ele e eu. Parecia uma maneira mais honesta de agir. Claro, Caladin provavelmente seria executado, mas ele percebeu que isso não o incomodava. Será que deveria agir pelo bem do reino? Podia imaginar a raiva de Dalinar, o desapontamento. A morte não incomodava Caladin, mas falhar com Dalinar... Raios. O rei o soltou e se afastou. Bem, eu perguntei, murmurou ele consigo mesmo. Só preciso convencê-lo também. Eu vou resolver a questão. Serei um rei memorável. Ou pode fazer o que é melhor para litigar e abdicar, sugeriu Caladin. O rei parou abruptamente e se voltou para Caladin, a expressão sombria. Não exagere, carregador. Pá, eu nunca deveria ter vindo aqui. Concordo, disse Caladin. Estava achando toda a experiência surreal. Elrocar fez menção de partir, mas parou na porta sem olhar para Caladin. Quando você chegou, as sombras partiram. As sombras? Eu as vi em espelhos pelo canto dos olhos. Posso jurar que até mesmo as ouvia sussurrando, mas você as espantou. Eu não as vejo desde então. Você tem alguma coisa? Não tente negar. O rei o encarou. Sinto muito pelo que fiz a você. Vi você lutar para ajudar a Dolin e então vi você defender Renarin e fiquei com inveja. Lá estava você, grande campeão, tão amado. E todos me odeiam. Eu mesmo deveria ter lutado. Em vez disso, reagi com exagero ao seu desafio de Amarã. Não foi você que arruinou nossa chance contra Sadias. Fui eu. Dalinar estava certo. De novo. Estou tão cansado de ele estar certo e eu errado. Diante disso tudo, não estou surpreso de você me considerar um mau rei. Elrocar abriu a porta e saiu.